preconceito, é assédio, né? Como tem a própria tipificação, né? A gente traz um outro assunto agora aqui no Café com Política, porque a gente tem uma reportagem do G1 Piracicaba e também da IPTV sobre problemas trazidos pela chamada conurbação urbana, né, que é quando dois municípios são, digamos assim, colados, né, o limite entre os municípios não existe fisicamente, é uma rua que você está numa cidade e daqui a pouco está na outra. Por quê? Em Santa Bárbara do Oeste Americana, que são cidades conurbadas, há relatos de vários problemas de abandono das prefeituras nessa região. Uma joga para outra, acho que a rua é da outra cidade, né? E fica nessa. Problemas principalmente de manutenção do asfalto. Segundo moradores, há esse jogo de empurra sobre a responsabilidade sobre a manutenção nessas ruas. E, no fim, ninguém faz a manutenção. Uma dessas ruas é a Rua Francisco Corati Americana. Do outro lado, ela chama a Rua Santiago, em Santa Bárbara do Oeste. Está cheia de buracos. Nenhuma das prefeituras se responsabiliza para consertar. Enfim, são vários relatos aqui de moradores sobre esses problemas. Bruno, nesse tipo de caso, o que pode ser feito pelos moradores? Que eles ficam aí no meio do caminho, abandonados pelas duas prefeituras. Tem que ter uma boa vontade das prefeituras? É o único jeito de resolver isso ou tem alguma outra saída? Eu vou falar o que tem que fazer e vou contar uma história que você vai achar, né, minimamente curiosa. Primeiro é o seguinte, Guilherme, Ministério Público, não tem o que fazer. Se a prefeitura não se responsabilizar, Ministério Público, falou, eu não sei quem é o responsável. O meu IPTU, vem cobrando no município tal. Ele vem aqui em Americana, ele vem em Santa Bárbara, Ministério Público. Não faz na minha rua, eu quero uma resposta, eu quero uma devolutiva. Faz uma denúncia, abaixo assinado, vai na Câmara de Vereadores, subscreve um conjunto de cidadãos, usa a tribuna livre, faz barulho, porque não tem o que fazer, né? E a gente fica indignado diante disso, né, Guilherme? E aí eu entro na dimensão da história. O meu sogro, ele é de Santa Bárbara, mas ele mora em uma dessas ruas que faz a divisa aí, justamente com a cidade de Americana. Há cerca de uns 2 meses e meio, mais ou menos, eu estive lá, e é bizarro o fato de que uma rua está asfaltada e a outra tem verdadeiras crateras no meio da rua, né? E aí até a população brinca e fala assim, dependendo de onde eu piso dentro da minha casa, eu estou em Americana, Santa Bárbara, né? Já pensou se eu reformo um pedaço e deixo o outro? Porque não tem sentido, é o tipo de coisa que não tem sentido. Fica nesse jogo de empurra, mas eu acho que assim, alguns critérios objetivos têm que ser estabelecidos. Onde você paga IPTU? Onde você paga IPTU é obviamente onde você deve receber os benefícios do serviço. A prefeitura lava as mãos, o pessoal lava as mãos, não diz quem tem que fazer, é Ministério Público, né? Faz ali uma denúncia no MP, fala, situação de abandono completo, usa o espaço da Câmara, pressiona vereador, né? Tanto do caminho jurídico quanto do caminho mais político, porque não tem alternativa, infelizmente. Desculpa, um parênteses que ele citou essa questão de você não estar pisando na casa, não sabe em que cidade está. Eu lembrei de um caso durante a pandemia num shopping lá em Sorocaba e Votorantim, ele fica metade em cada cidade. Aí Sorocaba tinha regredido de fase, a parte que fica em Sorocaba fechou e a parte que estava em Votorantim ficou aberta do shopping. Metade do shopping? Metade do shopping ficou aberto e metade fechado durante a pandemia por conta de fases diferentes decretadas pelas prefeituras. É muito curioso esse tipo de situação. Agora, Americana e Santa Bárbara do Oeste é histórico o debate lá entre as cidades, principalmente no futebol. Eles têm os times lá. Olha, eu vou falar para você, rende, viu? Não é só a rivalidade Ponte forte, e Guarani, não. Lá a rivalidade é muito forte. União Barbarense e Rio Branco. E existe uma brincadeira entre os moradores também, que quase beira a discriminação ali, viu? Se é barbarense, ou se é americano, enfim. Agora a gente tentou também o contato, logicamente, com as prefeituras das duas cidades. Santa Bárbara do Oeste foi enfática, disse que estas ruas não pertencem ao município. Já a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que é de Americana, informou que as duas prefeituras estão fazendo um levantamento dos locais que precisam de melhorias e que ficam nas divisas dos dois municípios, pois a realização destas obras será necessário que haja um convênio entre os municípios. A nota, que é da Prefeitura de Americana, continua dizendo que a Prefeitura reforça que estas regiões conurbadas são conurbadas, usou este termo, e que existe um diálogo entre os dois municípios para que as melhorias necessárias sejam feitas nessas e em outras ruas de maneira conjunta. Eu, não contente com esta resposta, porque Santa Bárbara do Oeste foi bastante enfática, Bruno, entrei em contato com a assessoria de imprensa novamente, agora cedo, de Santa Bárbara do Oeste, mas não tive sucesso, não consegui resposta. Afinal, a Americana disse que está conversando, Santa Bárbara disse que não são as ruas dela. Então, a gente realmente precisa colocar essas duas prefeituras ou para conversar ou por o promotor de justiça para fazer eles conversarem, né?
E tem um problema conceitual aí, né? Defina conversar, então, né? Porque se for conversa onde só um fala e o outro não diz absolutamente nada, você não é conversa, é monólogo, né? Acho que assim, a gente tem que começar a dimensionar as coisas como elas são, né, Carol? Tudo bem, pode ser que uma alternativa, de repente, nessas áreas específicas, ou um determinado perímetro que está dentro dessa lógica de conurbação, você tem ações em conjunto, não tem problema nenhum se for dessa forma, né? Na verdade, você pode até pensar os municípios em áreas estratégicas. Você tem tantos desenhos mais alternativos a políticas públicas, forma de consórcio, enfim, tem uma série de maneiras de você pensar isso tudo. Então, que se chega no entendimento. Agora, o que não dá é para aceitar que o cidadão fique lá pagando seus impostos, fique lá a vida inteira acessando a sua casa com uma rua completamente esburacada, ou com uma lâmpada, às vezes, por vezes, que queima, e você não sabe a quem recorrer, como conversar, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Aí, alô, Ministério Público tem que entrar na jogada para poder fazer alguma coisa e cobrar de alguma dessas prefeituras um posicionamento final. Tá aí, que impasse, que impasse. A gente espera que eles consigam chegar a algum denominador comum.